Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas resoluções dos vestibulares 2019, venho agora trazer para vocês a questão 39 da Universidade Federal de Uberlândia. Essa questão ela é uma questão de função quadrática. Ele fala o seguinte: o arremesso de peso é uma modalidade de esporte tradicional nos Jogos Olímpicos e em competições esportivas mundiais. A equipe de treinamento de um atleta, para melhorar o seu desempenho, analisou a trajetória de 2 arremessos de peso, elaborando um esquema no plano cartesiano, de modo que o primeiro peso percorreu o gráfico de uma função do segundo grau P de x, que seria esse primeiro aqui, partindo dos pontos de coordenada 0, 0, atingindo a altura máxima, ou o pontinho importante aqui de você lembrar, hein? Atingiu a altura máxima de 6 metros e encontrando o solo no ponto 10 e 0. O segundo peso percorreu o gráfico da função de segundo grau Q de x, partindo do ponto 2 e 0, passando pelo ponto em que o primeiro peso atingiu sua altura máxima e atingiu o solo no ponto 15 e 0. Nessas condições, a função de segundo grau, cujo gráfico descreve a trajetória do segundo peso, é expressa por quem? Seguinte, pessoal, aqui nós temos duas funções, né? Eu tenho a primeira função onde aqui eu coloquei de x o valor que a minha função atingiu a altura máxima. No caso aqui seria, como eu estou no eixo x, é o x do vértice, bem você lembra. E aí eu preciso encontrar a expressão dessa minha q de x. E aí você tem que lembrar que a maneira mais simples, quando você conhece as raízes, olha só, o 2 e o 15 são as raízes da minha função. É a gente escrever a função de segundo grau ax² mais bx mais c em sua forma fatorada, que é a seguinte: você coloca o a em evidência, aí você vai ter x menos o x1 vezes x menos o x2, onde x1 e x2 são as raízes da nossa função. Então aqui nesse caso vai ficar a vezes uma raiz é o 2, então vai ficar x menos 2, a outra raiz é o 15, então vai ficar x menos 15. E aí o que acontece? Essa é a minha expressão q de x. Eu preciso de alguma outra informação do meu gráfico para poder determinar o valor de a. E para encontrar isso, a gente vai lá na função p. A função p, pessoal, ele disse que o valor máximo de 6 metros foi atingido em qual instante? Eu não sei. Só que aí você tem que lembrar. Por exemplo, se você bem lembra, o x do vértice ele acontece no ponto médio das raízes. Olha, eu tenho uma raiz que é 0 e eu tenho outra raiz que é 10. Então, qual é o cara que está na metade do caminho entre 0 e 10? Basta você fazer 0 mais 10, que daria 10, dividido por 2 é igual a 5. Então, significa que o x do vértice aqui dessa nossa primeira função é igual a 5. Então, esse ponto, que é o ponto máximo aqui, ele seria 5 no eixo x e 6 no eixo y. Então, como ele pertence também ao gráfico do meu segundo arremesso, que é o p de x, ele satisfaz essa regra. O que significa? O q do 5 é igual a quanto? É igual a 6. Então, vai ficar o seguinte, ó, a vezes, vou substituir o x por 5. 5 menos 2 vezes quem? 5 menos o 15. E isso daqui é igual a quanto? A 6. Então, o que vai fazer? Agora é só continha, vai ficar 5 menos 2 dá 3, então vai ficar a vezes 3 vezes 5 menos 10 dá o quê? Dá menos... Já falei a resposta, né? 5 menos 15 dá menos 10, então vai ficar menos 10 igual a quanto? Igual a 6. Então, quem é o a? O a vai ser igual ao 6 dividido por 3 vezes menos 10, ou seja, dividido por menos 30. Esse cara aqui você consegue simplificar, dá para dividir por 6. Então, se você dividir em cima e embaixo por 6, o que vai acontecer? O seu a vai ser igual a 1 sobre quanto? Sobre menos 5. Agora, o que você faz? Você pega essa expressão aqui, né, e substitui na sua função lá. Q de x, ela vai ser igual a quanto? Menos 1/5, certo? Vezes quem? X menos 2, vezes o quê? X menos 15. E aí você aplica a distributiva para ver em qual expressão você chega. Então, comigo aqui, ó. Se você pegar aqui, por exemplo, vai ficar menos 1 sobre 5, ou seja, menos 1/5 vezes x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 15 vai dar o quê? Menos 15x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E menos 2 vezes menos 15 vai dar o quê? Mais 30. Beleza pura? Agora, então, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, se eu fizer a distributiva aqui, ó, menos 1/5 vezes x² vai ficar o seguinte, menos x² sobre quem? Sobre 5. Ó,
15 menos 15 com menos 2 dá menos 17. Na hora que eu fizer a distributiva aqui, vai ficar mais o quê? 17x sobre 5. E o menos 1/5 vezes o 30, menos com mais vai dar menos. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então vai ficar menos x quadrado sobre 5 mais 17x sobre 5 menos 6. E aí a alternativa correta, que sutileza aqui, só o sinalzinho, é a alternativa B. Beleza? B de beleza. É isso então, essa foi mais uma questão aqui resolvida. Eu espero que você tenha lembrado de como você fatora uma função do segundo grau. Isso aqui é muito importante de você lembrar. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!